Olá, senhores. Meu nome é Erimael, sou professor de Física e a nossa aula de hoje é a segunda lei da termodinâmica. Então, senhores, para a gente entender melhor o que significa a segunda lei da termodinâmica, nós vamos entender primeiramente o que seria um fenômeno reversível e um fenômeno irreversível, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um pêndulo, né? Você tem um pêndulo que ele oscila para um lado e ele oscila para o outro lado. Ou seja, ora ele está na esquerda, ora ele está na direita, não é isso? E você não consegue identificar nesse pêndulo aonde ele iniciou esse processo, se foi na direita ou se foi na esquerda. Então, como você não consegue identificar o início nem o fim de ocorrência desse fenômeno, a gente chama esse fenômeno de reversível. Então, senhores, existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou indireta, inversa, não nos permitindo saber aquele que aconteceu antes ou depois. Veja o exemplo do pêndulo. Como saber se o primeiro ele estava na direita ou depois foi para a esquerda? Ou se, do contrário, ele começa da esquerda e vai para a direita. Quando esse tipo de fenômeno acontece, nós chamamos eles de fenômenos reversíveis. Então, fenômenos reversíveis, você não sabe o transcurso do fenômeno, se ele inicia de um lado ou se ele inicia do outro. Você não sabe onde ele começa e aonde ele finaliza, tá bom? Já na natureza, senhores, a natureza ela se comporta, né? Ela apresenta espontaneamente os fenômenos chamados de reversíveis. Aqui, por exemplo, eu tenho o nascimento de uma planta, onde você sabe o início do processo, você sabe como é que ocorre o transcorrer desse processo e você sabe o fim. Então, quando o fenômeno apresenta essas características, você chama ele de irreversível. Então, onde nós temos esses fenômenos? Na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são chamados de irreversíveis. Então, a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido de transcorrer do tempo, tá bom? Então, os fenômenos da natureza, eles se apresentam de forma espontânea e eles são classificados como irreversíveis. Por quê? Porque você sabe todo o percurso, todo o transcurso do fenômeno. Você consegue identificar o início e o fim de tal acontecimento, tá bom? Exemplo, você tem aqui, por exemplo, um copo com água gelada. Você coloca sobre uma mesa a uma temperatura de 25 graus Celsius. Espontaneamente, esse copo de água gelada ele vai receber calor do ambiente, elevando assim sua temperatura e o contrário. Então, quando você coloca um copo de água sobre uma mesa, né, e se esse copo de água gelada tem uma temperatura menor do que a temperatura ambiente, o calor vai sair do corpo de maior temperatura, que é o ambiente, 25 graus Celsius, e vai para o copo de água gelada, que tem menor temperatura, 10 graus Celsius. Isso naturalmente. Então, naturalmente, esse copo de água gelada ele recebe calor, a sua temperatura aumenta. O nome desse processo é um processo reversível, tá bom? É um processo reversível. Então, como a física busca entender e descrever a natureza através de leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela trabalha em fenômenos irreversíveis, tá bom? E o que diz a segunda lei da termodinâmica? Ora, os fenômenos naturais são irreversíveis. Por quê? O calor gerado por eles
nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Então, doutores, quando acontece um fenômeno irreversível, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer perda de energia durante esse processo. E essa energia, ela não pode ser o quê? Reaproveitada. Então, a segunda lei da termodinâmica fala sobre desperdício de energia durante um processo irreversível, tá bom? E aqui você tem, por exemplo, uma máquina térmica. Então, o que diz a segunda lei da termodinâmica em relação à máquina térmica? Diz: nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Então, senhores, toda máquina térmica que opera em ciclo, ela acaba desperdiçando energia, ela acaba extraviando energia, tá bom? Nunca ela transforma toda a energia recebida em trabalho, tá bom? Então, aqui eu tenho o esquema de uma máquina térmica. Essa máquina térmica, ela opera através de ciclos, né? Aqui você tem o calor fornecido pela fonte quente e esse calor é transformado em trabalho, ó. Esse bichinho sobe e ele desce. Só que durante esse processo acaba ocorrendo o quê? Perda de energia. Essa perda de energia acontece sobre a fonte fria, ok? Então, numa máquina térmica, o calor retirado de uma fonte, que nós chamamos de quente, será transformado, por parte dele, em trabalho. E o restante será rejeitado para uma fonte fria. De tal maneira, senhores, que o calor fornecido, ó, que eu chamo de Q1, calor fornecido pela fonte quente, ele é transformado em trabalho e parte dele é rejeitado, é desperdiçado para a fonte fria. Então, significa dizer que durante o processo de transformação de calor em trabalho, vai ocorrer o quê? Perda de energia. Quem fala isso? Segunda lei da termodinâmica, tá bom? Segunda lei da termodinâmica. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o funcionamento de uma máquina térmica representada através de um diagrama. Então, aqui eu tenho uma máquina térmica, ó, tá bom? Que pode ser um automóvel. E aqui, essa máquina térmica, ela recebe calor da queima de algum combustível, ela recebe calor de uma fonte quente, representado por Q1, e durante o funcionamento dessa máquina térmica, ele vai transformar esse calor em trabalho. Só que durante esse processo, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer perda de energia. Essa perda de energia vai ocorrer para a fonte fria. Então, o trabalho realizado pela máquina térmica é o resultado da diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria. Ou seja, senhores, o trabalho realizado pela máquina térmica é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Por exemplo, vamos supor que essa máquina térmica, né, a fonte quente, forneça 1000 calorias para a máquina térmica. Ela fornece 1000 calorias. Só que durante esse processo de transformação de calor em trabalho, essa máquina térmica, ela desperdiça 200 calorias. Ela desperdiça 200 calorias. Ora, se ela desperdiça 200 calorias, quem vai ser o trabalho realizado? Aí só você fazer a diferença. 1000, que é o calor da fonte quente, menos 200, que é o calor da fonte fria. Então, o trabalho realizado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 800 calorias. Como é que eu calculei esse trabalho? Só você fazer o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Ok? Bom, senhores, aqui eu tenho novamente o esquema de uma máquina térmica que opera em ciclo. Aí eu peço para você identificar onde é que você tem a fonte quente. Aí você identifica aqui, ó, tá bem que é a fogueira. Então essa caldeira aqui, ó, é a fonte quente, tá bom? Aqui fornece calor para essa máquina térmica. Onde é que eu tenho o trabalho realizado? Ora, o trabalho é o quê? Não é variação de volume, ó. Aqui ó, o volume aumenta, aqui o volume diminui. Aqui o volume aumenta, aqui o volume diminui. Então, o trabalho realizado, ele está associado à transformação de calor em movimento, tá bom? Em calor, em variação de volume. Então, onde é que está ocorrendo isso? Está ocorrendo bem aqui, ó,
Então aqui, ó, o trabalho está sendo realizado, tá bom? Onde ocorre o desperdício de energia? O desperdício de energia vai ocorrer aonde? Na fonte fria. Então, bem que eu tenho um reservatório de água fria e essa válvulazinha bem que vai abrir, aí entra água fria, o sistema esfria, o pêndulo, o pistão, ele desce. E aí ele fecha, a água esquenta, o pêndulo sobe. Isso vai ocorrendo o tempo inteiro. Então, onde eu tenho a fonte fria está bem aqui, ó, no reservatório de água, tá bom? Então, durante o funcionamento, a fonte quente fornece calor, parte desse calor é transformada em trabalho e a outra parte é rejeitada para a fonte fria. Então, senhores, a segunda lei da termodinâmica diz que toda máquina térmica desperdiça energia, tá bom? Que toda máquina térmica ela não tem um rendimento de 100%. Então, se ela desperdiça energia, significa dizer que não existe máquina perfeita. Então, como é que eu vou fazer para calcular o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento da máquina térmica vai indicar, por exemplo, a eficiência dessa máquina, o quanto de energia que essa máquina transforma em trabalho. Então, quanto maior for o rendimento da máquina térmica, mais energia essa máquina vai transformar em trabalho, ou seja, menos energia ela vai desperdiçar. Então, o rendimento de uma máquina térmica é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho. Então, como é que eu calculo o rendimento? O rendimento de uma máquina térmica é igual a quem? Ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Então, o rendimento é igual. Quem é o trabalho, senhores? Ó, o trabalho de uma máquina térmica é igual a quem? Ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Substituindo aqui, ó, nós vamos ter que o rendimento é igual a quem? Ó, o trabalho, quem é trabalho? Q1 menos Q2 dividido por Q1. Então, o rendimento é Q1 menos Q2 dividido por Q1. Aí você faz aqui, ó, Q1 dividido por Q1 é igual a 1. Menos Q2 dividido por Q1, você encontra esta expressãozinha bem aqui, ó, que nós utilizamos para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Então, o rendimento de uma máquina térmica é igual a 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Se essa máquina térmica ela opera entre duas fontes térmicas, ou seja, através do ciclo de Carnot, nós podemos dizer que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte quente, da fonte fria, sobre a temperatura da fonte quente. Então, você vai substituir, ó, o Q2 por T2 e você vai substituir o Q1 por T1. Isso se essa máquina opera através de ciclo de Carnot. Lembrando que esta equação só tem validade para a temperatura na escala Kelvin, tá bom? Para a temperatura na escala Kelvin. Então, nós temos aqui o rendimento de uma máquina térmica, ou seja, segunda lei da termodinâmica. Se o rendimento de uma máquina térmica é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho, então nós temos que o rendimento é igual a quem? Ó? Trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Vezes quem? Vezes 100. Por que multiplicou por 100 aqui, professor? Porque aqui você está transformando em porcentagem. Por isso que você colocou o 100 aqui. Então, senhores, o que diz a segunda lei da termodinâmica? Ó, como não pode existir calor totalmente convertido em trabalho, a segunda lei da termodinâmica proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. O que é uma máquina térmica com eficiência de 100%? É uma máquina térmica que não desperdiça energia. Ou seja, é uma máquina térmica que todo o calor fornecido a ela é transformado em trabalho. E isso não existe na natureza. E isso é verificado na segunda lei da termodinâmica. Não existe máquina perfeita. Toda máquina desperdiça energia. Então, se toda máquina desperdiça energia, o rendimento sempre é menor do que 100%. Tá bom? Senhores, muito obrigado. Na nossa próxima aula vamos fazer exercícios sobre a segunda lei da termodinâmica. Se cuidem, fiquem em casa e cuidem da família de vocês.